Olá, queridos, vamos para mais um Mana Diário. Hoje gostaria de meditar com você a respeito da suficiência de Deus em nossas vidas. Você já parou para pensar que em nossa jornada de fé, muitas das vezes nós enfrentamos momentos de fraquezas, de limitação, de necessidade? Muitas das vezes nós sentimos que a nossa força ela não é suficiente. Sentimos que a nossa sabedoria ela não é suficiente. E nessas horas, nós também sentimos que os nossos recursos, eles são totalmente insuficientes. E para onde nós corremos quando nós sentimos isso? Para onde nós nos voltamos? Para quem nós nos voltamos nessas situações? Às vezes também o ser humano se volta para si mesmo. Outros se voltam em buscar ajudas nas pessoas. E você, para onde você tem corrido? Você tem corrido para buscar em Deus o seu auxílio? Você tem corrido e entendido que Deus ele é único, suficiente na sua vida? A nossa cultura, queridos, ela valoriza a autossuficiência, mas a Bíblia, ela nos ensina que a verdadeira força e contentamento vem do reconhecimento de nossa dependência de Deus e, queridos, da descoberta de que Ele é tudo aquilo que nós realmente necessitamos. O apóstolo Paulo ele aprendeu essa lição de forma bem profunda, de maneira prática. Ele tinha um espinho na carne, algo que o afligia constantemente. E a Bíblia diz que ele orou 3 vezes para que Deus o removesse. Mas a resposta de Deus, queridos, não foi a remoção do problema. Ele orou, clamou para que aquele problema saísse da vida dele, para que aquela situação saísse da vida dele. Mas a resposta de Deus não foi a remoção, mas foi a revelação da graça suficiente do Senhor. Veja comigo 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, o qual diz o seguinte: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, queridos, olha só, que resposta gloriosa o apóstolo Paulo ele recebeu. A graça de Deus, o favor imerecido, sua capacitação divina chegou até a vida de Paulo. Era suficiente, queridos, para Paulo simplesmente a graça de Deus, simplesmente o favor de Deus, mesmo em meio à fraqueza persistente. Mais do que isso, queridos, era exatamente na fraqueza que o poder de Deus ele ia se manifestar na vida de Paulo. E é justamente na fraqueza que o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas. Veja que isso levou Paulo a mudar de perspectiva. Em vez de lamentar as suas fraquezas, ele passou agora a se gloriar nelas, pois eram a ocasião para o poder de Cristo repousar sobre ele. Era a ocasião para que o poder de Cristo viesse a se manifestar na vida dele. Tem uma outra ocasião no Evangelho de João, o qual os discípulos chegam com Jesus e perguntam: Mestre, quem pecou? Porque eles estavam diante de um homem cego. Aí eles perguntam: Mestre, quem pecou? Foi a mãe? Foi o pai? Foi ele mesmo? A resposta de Cristo foi: ninguém, nenhum deles. Não mais que sejam pecadores, né? Mas a resposta de Cristo foi: não, nenhum deles. Isso aconteceu para que a glória de Deus pudesse ser manifestada. É essa mesma ideia, queridos. É essa mesma ideia. Nós percebemos, queridos, que a provisão de Deus ela atende a todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas de glória. A gente percebe isso em Filipenses 4:19. Agora, pare e reflita comigo. Você tem se sentido insuficiente ultimamente? Você tem se sentido insuficiente dentro do seu casamento? Você tem se sentido insuficiente dentro da sua família? Você tem se sentido insuficiente porque precisa tomar decisões difíceis e parece que isso limita você e parece que as coisas têm desandado por conta de situações? Você tem se sentido suficiente dentro do trabalho? Tem se sentido suficiente em relação às suas fraquezas, às tentações, na sua vida profissional? Enfim, N coisas. Pare e pense sobre isso. Tem se sentido fraco, limitado, necessitado? Não se desespere, queridos. Nem tente ser autossuficiente. Reconheça a sua necessidade e volte-se para Deus. Creia na promessa, queridos. Creia na promessa, o qual Deus diz para o apóstolo Paulo que a graça dele é suficiente. A graça dele é aquilo que basta para ele. Permita que o poder de Cristo habite em você, juntamente através da sua fraqueza.
e descubra a alegria e a liberdade de depender daquele que é sempre e totalmente suficiente. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque por meio da Tua palavra o Senhor mostra o caminho, o Senhor desvenda a maneira como o Senhor lida conosco, como o Senhor quer nos tratar, quer nos direcionar. Muitas das vezes, Senhor, nós queremos que o espinho ele seja retirado. Muitas das vezes nós queremos que a cruz ela seja retirada das nossas costas. Muitas vezes nós queremos, Senhor Deus, pisar simplesmente em flores, em tapetes de veludo. Mas a Tua vontade não é essa muitas das vezes, Senhor. Muitas das vezes a Tua vontade é nos fazer pisar em espinhos, Senhor. A Tua vontade é que a gente continue carregando a nossa cruz. É que a gente continue com espinho na carne. Não porque o Senhor tem prazer em nos ver sofrer. Não porque o Senhor é um Deus tirano. Mas é porque o Senhor tem propósitos para nossas vidas. Porque o Senhor quer que nós tenhamos experiência contigo. Porque o Senhor quer que a gente veja o Teu poder, a Tua glória se manifestar em nossas vidas, Senhor Deus, para que a gente creia ainda mais, para que a gente veja ainda mais quão poderosa é a Tua graça, para que a gente perceba que a Tua graça, ela é muito maior do que os nossos espinhos. A Tua graça, ela é muito maior do que qualquer dor, do que qualquer sofrimento, é muito mais preciosa do que qualquer situação que venhamos a passar nesse mundo, Deus. Por isso nos ajude a compreender isso, nos ajude a crer nisso, nos ajude a repousar nessa verdade, Senhor, a se sujeitar a Ti e a depender de Ti em todas as situações, da Tua graça, Deus. Abençoe em nome de Jesus aqueles que estão passando por problemas, dificuldades, Senhor Deus, aqueles que estão com espinho na carne. Nesse momento tenham ouvido esse devocional. Ó Deus, que o Teu poder se aperfeiçoe na fraqueza de cada um. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.